Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai abordar um assunto que chama regra da cadeia. E a regra da cadeia não é nada mais, nada menos do que outra regra de derivação, tá? Mas como ela é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, a gente vai ver ela separadamente, tá bom? E para que serve a regra da cadeia? Serve para a gente derivar funções compostas, tá bom? Aqui, vou mostrar para vocês como que funciona. Vamos supor que a gente tem uma função h de x. E essa h de x, na verdade, ela é uma f de g de x. Tudo bem? Que é uma função composta. Tá. E se eu quiser derivar h de x em relação a x? Tá. Na verdade, eu vou estar derivando a função de f. Eu vou estar derivando essa função f de g de x, tá, em relação a x. Tudo bem? Mas como funciona essa derivada, no caso, tá? O que eu teria que fazer? Primeiro eu teria que derivar f em relação a g e depois g em relação a x. E fica dessa forma. Tá? Então a derivada dessa função composta em relação a x é a derivada de f em relação a g vezes a derivada de g em relação a x. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo que aí vocês vão ver certinho como que funciona. Tá. Exemplo 1. Exemplo 1, a gente vai ter que derivar essa função aqui, ó. A gente vai ter que derivar essa função em relação a x. Vocês conseguem ver que ela é uma função composta, tá? Porque é uma raiz, dentro da raiz tem uma função exponencial. Tudo bem? E para eu usar a regra cadeia, eu vou ter que definir que funções são essas, tá? Vamos supor que a função de fora, que é h, que eu chamei, h de g, vai ser raiz de g, certo? Porque é raiz do que está dentro aqui. E a função de dentro, que é g, né? Porque está dentro da raiz, certo? É a exponencial, é e elevado a x. Então, fazendo essa composição, a gente sabe que h de g de x é igual à minha função original, tá? Certo? E eu querendo derivar essa função h de g de x em relação a x, eu teria que primeiro derivar h em relação a g, certo? E depois fazer vezes a derivada de g em relação a x, tá? H em relação a g vai ficar uma derivada normal, certo? Ó. Olhem aqui para cima, tá? A h de g é raiz de g, que na verdade é g elevado a meio, tá? Se eu estou derivando a h em relação a g, eu vou ter que usar a regra do tombo. Vai cair, cai o meio, certo? Olha aqui embaixo. Cai o meio e sobra menos meio aqui em cima, porque eu tirei 1, certo? Então eu derivei em relação a g, a h. Aí depois eu derivo a g em relação a x, certo? Derivei a g em relação a x. Eu só coloquei a notação de derivada aqui. E agora eu vou substituir pelos valores, tá? No lugar de g de x, eu vou colocar e elevado a x, certo? Aqui primeiro. E vou colocar e elevado a x também, porque a derivada de g em relação a x é ela própria, porque é e elevado a x, tá? Só vim substituir. Então aqui eu já resolvi o meu primeiro exemplo. Tudo bem? Agora o meu segundo exemplo. Tá? Eu quero derivar essa função aqui, ó. ln de x² mais 1. E eu quero derivar essa função em relação a x, tá? Então eu vou ter que fazer uma composição que dê certo. Vocês conseguem ver que tem aqui a função de fora, nesse caso vai ser o ln, e a função de dentro vai ser x² mais 1. Então eu vou definir h de g igual a ln de g, e eu vou definir g como sendo x² mais 1, tá? Fazendo a composição, certo? H de g de x, eu vou ter minha função original, e derivando essa função aqui em relação a x, certo? Eu tenho primeiro a derivada da de fora em relação a g, certo? E depois eu vou ter que derivar a g em relação a x, certo? Vocês conseguem ver que eu faço esse movimento, né? De fora para dentro. A derivada de fora em relação a segunda mais de fora e a relação da segunda mais de fora, a derivada da segunda mais de fora com a terceira mais de fora, que é de dentro, certo? Então eu estou fazendo as derivadas de variável por variável. Então aqui é a primeira derivada, que é a g em relação a g, quer dizer, de h em relação a g, e a segunda derivada, que é g em relação a x. Tá? A primeira derivada, que é de h em relação a g, você lembra que h é ln de g. Então a derivada de ln de alguma coisa é sempre 1 sobre aquela alguma coisa. Então eu coloco 1 sobre g. Tá? E eu faço vezes a derivada de g em relação a x, que é... Eu só coloquei a notação de derivada aqui e aqui eu já substituo aqui na frente, tá? Eu vou fazer a substituição. Eu substituí
g de x por x quadrado mais 1, porque é como eu defini a g de x aqui em cima. E eu defini a derivada de g de x como 2x, porque eu derivei a função g de x em relação a x, tá? Aqui eu uso a regra da soma, tá? Fiz a distributiva da derivada. O x, a derivada de x quadrado, eu uso a regra do tombo, cai, fica 2x. E a derivada de 1, como uma constante, vai para 0. Então sobra 2x, tá? Bom, por esse exercício, por essa aula só, na próxima a gente vai ver mais regra da cadeia e mais exemplos, tá? Um grande abraço e falou!